Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai amado, nós viemos aqui nessa noite cultuar o teu santo nome. Nós viemos aqui essa noite buscar algo muito maior da sua parte. Nós viemos aqui, nós saímos do conforto das nossas casas, porque nós precisamos do comodismo, porque nada pode nos afastar da tua presença, porque nada pode nos afastar do teu amor, nem doenças, nem tristezas, nem a morte, nem a vida. Pai, eu quero agradecer porque tu tens um amor tão grande por nós. Pai, eu quero agradecer porque tu tens feito dos nossos dias, por mais difíceis que eles têm sido, tu tens feito deles dias ótimos na tua presença. Tu tens feito deles
saber a quem eu sirvo, a quem eu digo que eu amo. Preciso conhecer aprofundadamente. Vou falar aqui de novo, porque eu sempre falo. Eu sempre cito uma música que diz: Jesus na capa do livro, mas o livro todo em branco. O que eu vou contar? Como eu vou poder ler para alguém se meu livro está em branco? Como alguém vai poder ouvir a minha história? Então, no meio de todas essas perguntas, Deus falava comigo: tu precisa ser sarado, tu precisa ser preparado para ajudar alguém. Tu precisa conhecer Jesus para poder ajudar alguém. Tu precisa estar cheio desse amor que tu tanto canta. Tu precisa estar sempre cheio desse amor, porque sem esse amor tu não pode ajudar ninguém, tu não pode fazer nada. Como alguém muito especial para mim disse: tu não pode levar alguém a um lugar que tu nunca foi. E desde ontem meu coração ele tem uma sede tão grande de conhecer Jesus que eu jamais tive. E se tem alguém aqui nessa noite que deseja conhecer muito mais de Jesus, essa é a hora. Alguém aqui quer conhecer mais de Jesus? Amém? Se eu vender tudo que tenho
poderes da vontade, nós vamos cumprimentar também as pessoas que nos dão a honra de estar nos acompanhando pela plataforma de transmissão, os canais do YouTube, Facebook. E nessa noite nós estamos dando continuidade ao tema que estamos falando sobre restauração. O tema que estamos falando está no livro de Neemias, no capítulo 9. E semana passada falamos a partir do capítulo de número 8. E hoje vamos falar a partir do capítulo 9. Amém? É uma alegria nós podemos estar mais uma vez aqui, nesta oportunidade de estarmos transmitindo a palavra de Deus, Todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, É uma alegria estar aqui. Bem, nós estamos falando sobre esse tema de restauração, entendendo que tem sido um tema muito pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo, Nessa época específica desse livro, era um tempo que o povo estava retornando do exílio da Babilônia, que havia estado por 70 anos. Então, quando eles retornaram, eles encontraram a sua terra devastada. Uma grande tristeza e abatimento tomou conta. O templo veio ser destruído, os muros caíram por terra, não havia mais cultos a Deus. Então eles encontraram ali um lugar de isolação e de tristeza. E Deus é tão maravilhoso que em meio ao caos, em meio aos momentos mais tristes da história da humanidade, Ele sempre levanta alguém. Deus sempre levanta alguém com o objetivo que o seu propósito seja realizado, que a sua obra ela continue. Nesse tempo Deus levantou 2 homens. O primeiro deles foi Esdras, que era ao mesmo tempo sacerdote e escriba, escritor da lei. E ele veio com uma missão muito definida de estar restaurando o templo, reconstruindo e colocando tudo em ordem, a restauração dos cultos, do tempo de adoração a Deus. Na segunda comitiva, Deus levantou um homem chamado Neemias. Neemias foi um homem que Deus levantou, que ele mobilizou o povo em torno da reconstrução dos muros da cidade, que simbolizam a proteção da cidade, e também da estrutura política, que havia naquele lugar. Estava havendo muitas pessoas que estavam tomando conta, as pessoas que tinham condições financeiras, oprimindo. Mas não basta haver restauração provinda de uma só pessoa, quando o povo, quando as pessoas que têm que ser interessadas não queiram. Restauração, ela precede de quebrantamento, de reconhecimento de uma necessidade de intervenção. Embora que viessem esses homens mover de Deus, se o povo, se aquela população daquele lugar não entendesse que fosse necessário, mas foi diferente. Começou a mover entre as pessoas, e o entendimento que antes de dar prosseguimento a qualquer coisa, eles deveriam buscar a Deus. E então as pessoas começaram a ir ao encontro do homem de Deus, da pessoa que Deus tinha confiado a lei, e eles pediram para que ele lesse a palavra, e com base na leitura da palavra começou a haver um despertar no interesse do estudo da palavra e uma dedicação maior. E com isso, com o abrir da palavra, com permitir que a escritura, que a lei fosse novamente lida, começou a haver um quebrantamento na vida
dessas pessoas. Eles entenderam que o erro estava neles, que se algo estava acontecendo errado, era eles que precisariam mudar, era eles que precisariam partir em busca de Deus, era eles que precisariam dar o primeiro passo, era eles que precisariam querer a presença de Deus. Eu digo, os dias que nós estamos vivendo não são semelhantes? Dias em que nós estamos vivendo que há uma necessidade de restauração, há uma necessidade de busca, de desejo de querer Deus, mas não adianta somente uma voz se levantar, não adianta alguém falar, se não houver realmente se despertar e esse querer de nós, a partir da nossa vida de querer. No versículo 1 do capítulo 9, diz que no 24º dia do mês, ou seja, depois de 24 dias de interesse, de leitura, de busca pela palavra de Deus, eles se reuniram, os israelitas, jejuaram, vestiram de pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. São coisas pertinentes para a época, mas coisas que nos apontam para nós hoje aqui também. Houve uma contrição, houve um sinal de arrependimento. Naquela época, o sinal de arrependimento era público, demonstrado através de colocar um pano de saco, se vestir e por meio da praça colocar até terra ou cinza na cabeça, demonstrar que estavam arrependidos. Nós não precisamos mais disso hoje, é claro. Mas você demonstra o sinal de arrependimento, demonstrando a tristeza, né? a tristeza profunda em nós, que nós, por exemplo, precisamos mudar de Deus e precisamos ir ao encontro do Senhor, nos humilhando, descendo, chegando aos níveis mais baixos, é onde Deus vai nos exaltar. Então, no momento que nós entendemos essa necessidade de buscarmos até Deus, nasce a partir de nós a necessidade de arrependimento, porque arrependimento não é simplesmente um sentimento, não, mas é realmente uma tristeza que parte das nossas vidas. Não é somente uma reflexão, não, é realmente uma tristeza que bate, olhando ao encontro da palavra de Deus, que nós vemos assim, não é somente um remorso, não, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso restaurar a partir da minha casa, a partir do lugar que eu moro, da onde eu convivo, do local de trabalho, eu preciso buscar uma restauração, é tempo de restauração. Então essas pessoas foram ao encontro e demonstrando isso, e nós vemos que sempre que há um despertamento do povo em busca da presença de Deus, em busca de um reavivamento, em busca de quebrantamento, Deus não rejeita. A própria palavra nos diz lá, né, de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e converter-se aos maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, restaurarei as coisas no devido lugar, trarei de novo a bênção, trarei de novo a esperança. Então, o verso 2 diz que os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Aquela ocasião era algo muito específico. A mistura entre povos, entre clãs, entre grupos, trazia tendências diferentes das que eles conviviam. E o povo não era preparado, eles não tinham preparação, eles não tinham maturidade. Consequentemente, sempre que havia mistura de classes, de tribos, de outras etnias, eles acabavam se pervertendo, voltavam à idolatria, se pervertiam nos costumes, abandonavam a presença de Deus. E isso trazia tristeza, e Deus manifestava, né, isso através do sacerdote, do profeta, no nome de Deus. Deus demonstrava que Deus não estava contente com aquilo. Mas como voltamos a dizer, tem que partir de nós. Eles entenderam, era preciso eles voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras coisas. Não, vamos realmente nos separar. E eu pergunto para você hoje,
Deus não está procurando um povo zeloso de boas obras, povo separado. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A separação não significa exclusão de outras pessoas, não, mas pelo contrário, mas Deus está nos chamando, que Ele precisa da nossa atenção, Ele precisa que nós nos concentremos na sua vontade, Ele precisa que nós nos livramos das distrações que são inúmeras. E quando nós nos envolvemos, principalmente com alianças, com compromissos escusos, com negociatas, Deus se afasta de nós, porque o nosso Deus é um Deus de alianças permanentes, é um Deus que não negocia, é um Deus que realmente estabelece através da sua palavra, é um Deus que não faz negócios escusos nem alianças. Muitas vezes nós temos nos metido em complicações por ter feito esse tipo de aliança. Coisas nas escuras, coisas nas conversas de canto, ouvindo também coisas que desagradam a Deus e consequentemente entristecendo o nosso coração e por conseguinte entristecendo o coração dos outros naquilo que nós estamos levando. Não são poucos que são levados assim. Contamina o coração do outro e vai levar. Nós precisamos ter cuidado. A palavra de Deus nos diz, livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Ou seja, nós precisamos entender perfeitamente o lugar que nós estamos inseridos, o que nós temos que fazer, aonde Deus tem nos colocado, isso que foi falado aqui antes, por que estou aqui, por que Deus me trouxe, o que Deus quer na minha vida, e entendemos que nós precisamos andar na direção correta, não na contramão. Quando nós nos envolvemos com coisas que nós estamos preparados, e na grande maioria das vezes não temos maturidade, nós nos perdemos. Não siga a tendência. Às vezes a tendência vai toda para lá, a grande maioria vai, mas nós precisamos seguir o que Deus está nos trazendo, o que Deus está nos apontando, o que Deus está nos revelando. É interessante que na sequência aqui no verso B, nesse versículo 2, estamos lendo Neemias 9, diz que eles levantaram seus lugares e confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ou seja, eles pediram perdão até por pecados que diretamente aquela geração não tinha feito, mas que os antepassados tinham cometido. E nós precisamos orar e pedir perdão a Deus por tudo que tem desagradado, até mesmo por aquilo que nós temos feito que não tem correspondido à atenção de Deus, porque Deus tem uma expectativa conosco, mas muitas vezes nós não estamos correspondendo, sim ou não? Muitas vezes nós estamos muito aquém do projeto de Deus, que Deus nos revelou. O próprio Jesus Cristo diz: quem crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Ou seja, se nós andarmos na direção de Deus, Deus tem coisas específicas para a nossa geração, que Deus quer nos usar, Deus quer nos revelar, Deus quer compartilhar, mas e para isso existe uma expectativa de Deus. Qual a expectativa que Deus está tendo de nós? Eu creio que é tempo de nós confessarmos nossos pecados, realmente nos arrependermos, não virarmos as costas para a cruz, mas irmos para o encontro dela, realmente conhecermos em Cristo, pedirmos perdão pelas pessoas, por todas as pessoas que desagradaram, e até mesmo aquelas que não têm correspondido, pela atenção, pela uma nação, pelo país, pelo mundo inteiro, orarmos por toda a humanidade, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos deixar com uma bênção. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Quantos de nós estamos precisando de cura?
Foi falado aqui, né? Eu não posso curar se não for curado. Eu não posso restaurar se o meu altar não for restaurado. Antes de apresentar o sacrifício, há uma necessidade de colocar as coisas no devido lugar, na devida ordem, restaurar as coisas. Eu creio que no templo eles juntaram muitas coisas que haviam se perdido, muitas coisas estavam em outros lugares. Eles foram trazendo tudo e colocando tudo no devido lugar. O templo deveria ser restaurado na mesma ordem que era estabelecida antes, deveria funcionar agora, não deveria ser diferente. Então nós temos que ir em busca do socorro. Ninguém que está em alto mar ou perdido no meio de uma mata vai gritar socorro simplesmente, vou respeitar a ética, não vou gritar muito alto. Não, vai colocar a boca no trombone, vai gritar, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo auxílio. Mais ou menos assim nós devemos comportar em direção a Deus. Precisamos correr para o colo do Pai, precisamos correr ao auxílio de Jesus, dizendo: Senhor, nos socorre, socorre a nossa geração, socorre a minha família, socorre tudo que está acontecendo. Nós precisamos que o Senhor venha nos socorrer. Quantos reconhecem que Deus precisa nos socorrer? Precisamos do socorro de Deus. Os homens têm palavras boas, agradáveis, levando o ego e estima, mas só Deus pode nos socorrer. Só Deus tem as palavras devidas, só Deus pode nos auxiliar, só Deus pode restaurar, só Deus pode trazer a provisão. E ainda no verso 3 desse mesmo capítulo diz que ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3, confessando seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Ou seja, não havia vontade de ir embora, não havia interesse, não bastava a liderança daquela reunião dizer encerrou quando eles queriam. Eles ouviram 3 horas a fio de leitura, não era uma pregação, era a leitura discursiva corrente da palavra ali, e eles permaneciam naquele lugar. Tal como assim diz: Senhor, nós não vamos sair da tua presença enquanto tu não nos abençoar. Assim como Jacó lá, quando estava naquele momento, aquela luta, ele disse: Senhor, enquanto tu não me abençoares, eu não te solto, até que o Senhor restaure a vida dele, restaure o novo nome dele, dá uma nova identidade, restaure a vida dele. Daí ele sim diz: agora tu podes ir, porque o Senhor já tem recebido a tua bênção e eu posso voltar para casa. Nós não podemos sair do culto ou da presença de Deus de forma incompleta. Nós precisamos buscar a presença de Deus até o copo derramar. Nós precisamos sair cheios de Deus, porque nós temos muitos desafios. Temos muitos desafios para enfrentar todo dia. Não vai adiantar nós estarmos pela metade. Nós precisamos estar cheios, completos da presença de Deus para suportar. A carga é muito grande, a pressão é muito grande, os desafios são grandes. Amém? Então, eles, após isso, todas aquelas pessoas, aquelas lideranças que se levantaram, ainda ali no verso 4, diz, no final do versículo, diz: levante-se e louve o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. E eles começaram a proclamar o poder de Deus. Depois você pode ler com calma todo esse capítulo, e está vendo ali, houve uma oração muito grande, completa. Eles reconheceram a autoridade de Deus, o poder criador de Deus, o poder preservador do Senhor. Isso é fruto de uma restauração. Quando nós nos quebrantamos diante de Deus, quando nós deixamos que a presença de Deus, a onda de Deus nos cubra por inteiro, então nós conseguimos expressar a nossa gratidão a Deus. Nós estamos diante de Deus, na grande maioria das vezes, só sobram reclamações, murmurações, descontentamentos.
Mas quando nós estamos com foco na presença de Deus, nós não conseguimos distrair a nossa atenção. Mas ao invés de nós reclamarmos de tantas coisas que tem para nos causar tristeza, nós passamos a glorificar, a exaltar e a bendizer o nome de Deus. Nós só vamos mudar, nós só vamos ter uma situação diferente a partir de que a igreja venha buscar o caminho da restauração, o caminho da humilhação, o caminho do reconhecimento. Esta humilhação que outras pessoas levam até no sentido às vezes pejorativo, pelo sentido às vezes de colocar a pessoa, aniquilar a personalidade da pessoa. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando do reconhecimento de dependência, de sujeição, de obediência a Ele. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá livremente e não aponta em rosto. Porque Deus não é como o homem que aponta no rosto e diz: olha, eu te dei, mas eu te dei, eu que sei, ou porque eu devo se glorificar. Não, Deus tem prazer em nos abençoar. Primeiro Deus nos leva aos lugares baixos, aos vales, às profundezas, para depois de lá nos levantar, reconhecendo a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Deus não tem prazer no soberbo, no orgulhoso, no presunçoso, porque esta pessoa, ela não reconhece dependência, ela reconhece autossuficiência, e a autossuficiência nos afasta de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes de Deus. Nós somos criaturas limitadas, criaturas que nos cansamos, criaturas que temos um limite de força, criaturas que temos um limite de vida. O único que é eterno, que é poderoso é Deus, e é nele que nós temos que buscar. As palavras do Senhor são vida eterna, e é dessas palavras que vem nos nutrir, vem nos regar, vem nos dar força para nós permanecermos firmados e de pé. Palavra de esperança, de ânimo e de restauração. Houve um renovo naquele lugar, não precisava ninguém estar chamando um ao outro, não, eles entenderam, todos eles queriam a presença de Deus, todos eles iam em direção a Deus. Talvez eu dissesse: olha, o culto na última vez durou a manhã inteira, talvez nesse vai durar o dia todo. Talvez dissesse: não há problema algum, podemos até pousar ao relento, desde que nós continuamos na presença de Deus. Todos que já um dia estiveram na presença de Deus e sentiram forte a presença de Deus, sentiram forte o tocar de Deus, não tiveram pressa de sair. Moisés, depois de 40 dias no monte, em jejum ali, depois que não tinha mais forças estabelecidas, naquele projeto ousado de ver a Deus, de repente Deus se manifesta. E ali naquele momento o seu rosto é glorificado, e Moisés esqueceu a fome, Moisés esqueceu o cansaço, pelo contrário, foi fortalecido e não queria mais sair da presença de Deus, ao ponto de ver o Senhor entre a rocha, de costas vindo, e a glória do Senhor invadiu sobre ele, e o seu rosto chegava a impactar a vista dos outros que não podiam ver, porque tamanha era a glória de Deus. A glória de Deus veio e inundou aquele lugar, assim como tem inundado nossas vidas. Mas muitas vezes é nós que não temos dado o devido crédito, nós que taxamos até a palavra de Deus, às vezes, mas esse texto antiquado, ou sei lá, nós não nos apropriamos. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito, e apta para discernir os propósitos e pensamentos do nosso coração. Ela é viva e eficaz, ontem, hoje e sempre. Sempre ela terá esse poder de penetrar, de mostrar, de nos revelar quem nós somos, onde nós estamos, o que estamos fazendo com a nossa vida. Estamos num barco indo em direção, mas existe um Supremo Senhor que está nos direcionando. Esse barco não vai bater num iceberg se tivermos Deus no controle. Não vai afundar, ele vai passar por ondas, vai passar por problemas, vai passar por situações, mas do outro lado de lá, na banda de lá, do lado de
lá, haverá um dia de sol, haverá um dia de bonança, haverá um dia de esperança, haverá um dia de alegria. Então o povo se alegrou na presença de Deus e glorificaram o nome do Senhor. Houve quebrantamento, arrependimento, confissão, mudança, restauração. Quantos também precisam dessa palavra hoje? Enquanto o Senhor, eu não estou lá naquela época, estou hoje aqui, mas nesse exato momento a palavra tem o mesmo poder eficaz daquele tempo. Precisamos de restauração. Convido você nesse momento para nós fazermos uma oração a Deus, para estarmos com base nesta palavra, pedindo que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, venha restaurar, venha mudar pensamentos, convicções, venha nos fazer ter uma visão diferenciada, uma visão mais ampla, uma visão do entendimento que tudo parte da palavra de Deus, que a partir daqui a solução para todas as coisas na nossa vida, nas angústias, nas tribulações, nas aflições que nós estamos passando. Mesmo você está acompanhando agora sozinho, em casa, de repente desorientado, se nós acreditarmos e se nós colocarmos a nossa fé em ação, se nós colocarmos para dentro da palavra e crermos que Deus tem esse poder transformador e restaurador, coisas começarão a mudar na nossa vida. Haverá um movimento de Deus, haverá um sopro de Deus, semelhante como havia naqueles dias entre os homens, orando, nos dias de Pentecostes, quando estavam orando, e de repente a casa se invadiu de um vento, a presença de Deus se manifestou, línguas foram repartidas como fogo, e houve um grande mover, que a partir dali nasceu a igreja que nós vivemos hoje. Vamos orar ao Senhor. Não há nada de impossível que Deus não possa fazer, não há lugar que Deus não possa restaurar, não há vida que Deus não possa modificar, não há esperança que não possa renascer. Pai, nós glorificamos o Teu nome, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, pois Tu és a plenitude do Evangelho. Senhor Jesus Cristo, Tu és a plenitude dos tempos, Tu és aquele, Senhor, que veio trazer a restauração, a reconciliação, o renovo. Nós éramos como terra arrasada, terra seca, sem esperança, sem futuro, sem brilho. Mas a partir da Tua vida, Senhor, nós nos alcançamos aqui. A partir do Teu nascimento, a partir da Tua morte e ressurreição, nós fomos transformados. E hoje há uma palavra de esperança, há uma motivação que nos impulsiona em direção ao Senhor. E Paulo relatou isso perfeitamente. Eu tenho alvo, eu tenho foco, que é Jesus Cristo, Senhor. Nesta noite, que cada uma das vidas possa estar centrando as suas expectativas, as suas esperanças em Cristo Jesus, pois Tu és a esperança que não traz confusão. Senhor, nós Te recebemos com alegria. Senhor Jesus Cristo, Tu és, Senhor, a esperança de vida eterna. Tu tens, Senhor, as palavras que precisamos, Tu tens a orientação que nós precisamos, Tu tens a restauração para nossas vidas. E eu oro a partir daqui, que esta palavra alcance dezenas de centenas de pessoas, que ela possa ser multiplicada, que ela possa ser compartilhada, que ela possa ser vivenciada, e a esperança ela possa brilhar em meio às trevas, em meio à escuridão, em meio ao desespero, em meio à agonia, em meio à aflição, em meio à angústia, em meio à falta de fé, em meio ao desânimo, em meio, Senhor, à morte. Tu és poderoso, Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Senhor, que nós possamos ter essa alegria de querer permanecer na Tua presença. Assim, Senhor, como Marta sentou ali e permanecia
Senhor. Maria permaneceu ali aos teus pés, ali ouvindo a tua palavra. Assim possa ser o nosso querido. Nós não temos pressa de nos envolvermos com tarefas que nos ocupam, somente tiram a nossa atenção de Deus. Mas que nós temos prazer de ficar aos teus pés, ouvindo as tuas palavras. E nós temos pressa de sair de perto de ti, aonde tu estavas, Senhor, com os seus discípulos ali, Senhor. Eles ouviam da tua palavra, havia prazer de ficar. As pessoas queriam estar perto do Senhor Jesus Cristo. As tuas palavras impactavam, causavam vida, modificação, transformação. É isso que a igreja precisa ouvir. Deus abençoe a nossa geração. Que não venhamos ficar como os que dormem, sonolentos. Mas não, Senhor, que nós venhamos nos envolver, venhamos aquecer, venhamos receber o túnel de Deus, a graça de Deus, o mover de Deus, e nos despertar do sono espiritual. Levanta-te, tu dormente, desperta-te do sono. Vem para nós, assim como Jesus disse para Lázaro. Vem para fora, Lázaro, vem para a luz, porque Jesus é a luz. E Lázaro sai ali, ele todo envolvido, envoltos em panos, sai se livrando de tudo aquilo. Ele vem para a luz, ele vem para os braços do Pai, ele veio ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Essa noite, receba essa palavra no nome de Jesus. Nós ministramos sobre a tua vida. Deus abençoe você que nos acompanha todas as noites, domingo, 19 horas. Esse horário a gente está entrando na transmissão, trazendo também essa palavra para muitas pessoas. Você não pode ter acesso, é muito difícil, mas na sua casa mesmo você pode receber esta palavra e orar por pessoas e falar por outras pessoas, e assim nós vamos transmitir em nome de Jesus. Deus abençoe, amém? Vamos estar louvando o Senhor nesse momento. Adore o Senhor um pouco mais.